Fala, meu querido aluno! Vamos que vamos agora a parte 2 do nosso combo de área de figuras planas, ok? Bom, no vídeo anterior, se você não assistiu aí, volte lá no vídeo sobre área de figuras planas parte 1 e manda ver na área do quadrado, retângulo e paralelogramo. E agora meu combo 2, eu coloco triângulo e trapézio. Professor, por que essa separação? Vamos lá. Área do triângulo e área do trapézio, observem as fórmulas. Base vezes altura dividido por 2. Duas bases somadas multiplicado pela altura dividido por 2. O que tem em comum? Professor, estou percebendo que os dois dividem por 2. Nas duas fórmulas multiplica pela altura e nas duas fórmulas tem base. Só que, como o triângulo só tem uma base, então eu tenho apenas uma base para multiplicar. Como o trapézio tem duas bases, a de cima e a de baixo, então eu vou somar primeiro as duas bases, como se fosse até para se tornar uma só. Então, a área do triângulo e a trapézio, meus queridos, eu apresento aí essas fórmulas tranquilas, tá? Você aprende uma fórmula, aprende a outra, então é o nosso combo. E sabe o que é interessante? Professor, essa fórmula aqui me lembra uma fórmula, professor. Se eu colocar a mão no 2, vira base vezes altura. Lá no vídeo anterior, base vezes altura, você descobriu que é a área do retângulo, né? E realmente faz sentido. Desenhei aqui um retângulo aqui bem pequeno. Se eu dividir esse retângulo em dois triângulos iguais, e eu quiser encontrar a área do triângulo, você concorda? Aqui eu tenho a base, e aqui eu tenho a altura, que seria a área do retângulo. Então, a área de um triângulo só seria base vezes altura, cortada pela metade, dividido por 2. Faz sentido, não faz? Então, a área do triângulo é a área do retângulo, base vezes altura, só que dividido por 2, pela metade. Tranquilo? Favorável? Ok, então. Eu coloquei aqui dois exemplos aqui para nós treinarmos. A área do triângulo e em seguida a área do trapézio. Vamos lá. A área do triângulo aqui abaixo ou acima eu tenho o seguinte. A base é 8, então vai ficar 8 multiplicado pela altura, que é 5,4. Coloquei novamente o número decimal, dividido por 2. Atenção, atenção. O Ministério da Matemática te adverte. Se você perceber que dá para fazer uma divisão bem light aqui, tipo 8 dividido por 2, o número par dividido por 2 é tranquilo, né? O número decimal dividido por 2, alguns alunos já teriam dificuldade, tá? Então, para não complicar a sua vida, peguei logo o número par. 8 dividido por 2 é igual a 4, tranquilo? E aí, professor, o que eu faço agora? Eu vou pegar o resultado 4 e multiplicar por 5,4. Então, vai ser igual 4 multiplicado por 5,4. O Ministério da Matemática adverte. Você poderia ter feito 8 vezes 5,4 e o resultado dividido por 2. Mas estou usando esse truque aqui com vocês. Vamos ao rascunho. 5,4 multiplicado por 4. Vamos lá? 4 vezes 4, 16. Vai 1. 5 vezes 4, 20, com mais 1, 21. Aonde eu coloco a vírgula? É isso aí, uma casa. Aqui só tem uma casa, então a vírgula volta uma casa. Logo, a área desse triângulo seria 21,6 e a unidade de medida, como está metros, vira metros quadrado. Ok? Se tiver centímetro, ia virar centímetro quadrado e assim sucessivamente. Bom, a área do triângulo concluída com sucesso. Qualquer dúvida, volte o vídeo e assista novamente. Vamos agora fazer a área do trapézio. Se eu sei fazer a área do triângulo, então eu devo fazer a área do trapézio. De boa. Vamos lá. Lembra que a fórmula é análoga praticamente. Então eu vou somar as duas bases para se tornar uma só. Base maior 12, base menor 8. Tá? Seria essa dimensão, ó, essa dimensão de baixo que é maior e essa dimensão de cima que é menor, nós chamamos de base, tá bom? E aqui a altura, que eu falei no vídeo anterior, que a altura é sempre na vertical. Se a questão te desse o valor desse lado, não seria altura. Fica de olho. Bom, então vamos fazer o cálculo. Vou dar aqui o pincel aqui, vamos colocar o azul. Área é igual 12 mais 8, estou fazendo
detalhadamente, multiplicado pela altura, que é 11, tudo isso também dividido por 2, beleza? Vamos somar logo que está no parênteses, dá 20, né? 20 multiplicado por 11, dividido por 2. Professor, posso fazer direto? Pode, deve, isso é importante, tá bom? Estou aproveitando o cálculo aqui em detalhes para tirar dúvida de alguns alunos. Vamos usar a tática lá de ser um número par, dá para dividir logo por 2, ó. 20 dividido por 2 continua dando quanto? Isso, 10. Certo? Então vai sobrar 10 multiplicado por 11. Vou colocar aqui do lado. 10 multiplicado por 11, que graças a Deus ainda continua dando 11 vezes 1, 11. Com mais o zero que eu guardei, vou devolver. 110 centímetros quadrado. Questão aí sobre área de trapézio concluída com sucesso. Beleza, meus queridos? Aguardo vocês para o próximo vídeo e fui!